Olá, pessoal. Eu sou a professora Ravena Feitosa e essa é a nossa aula de Geografia do nono ano. Para esse início de aula, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, o livro de vocês e abram no capítulo 4, tá? Caderno vocês deixem aí para vocês irem fazendo anotações ao longo da aula, tudo bem? O nosso tema de hoje é organismos internacionais e sociais. Aqui nesse mapa, vocês estão vendo, ó, população mundial, tá bom? O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, tá? Então, o país que tem maior quantidade de habitantes é a China, tá? Seguido de Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil, tá bom? O Brasil ocupava a quinta posição e atualmente ocupa a sexta posição, tá? Ficando atrás do Paquistão. Vamos aqui. Organização internacional, associação de estados soberanos ou de pessoas que estabelece objetivos de ação coletiva. Então, eles têm um objetivo em comum e se unem para alcançar aquele objetivo que eles estão buscando, tá certo? Então, olha, os objetivos são oficializados por meio de um tratado multilateral. Então, todo mundo entra num acordo e assina esse tratado, que pode ser denominado de carta, estatuto ou ato constitutivo, tá bom? E elas podem ser governamentais ou privadas. Um exemplo de organização internacional governamental, né, é a ONU. Um exemplo de organização internacional ou não, né, que não é governamental, que é privada, são as ONGs, por exemplo, tá bom? Então, governamental, nós vamos ter como exemplo a ONU e não governamental ou privada, a gente tem as ONGs. Gente, de maneira bem básica, tá? Eles têm que ter, esses países que se unem, né, nessas organizações, eles têm que ter princípios e interesses em comum, tá? Um país não vai fazer parte de uma organização sem que ele tenha interesse em comum com o restante daqueles países, tá certo? Bem, pessoal, dentre esses organismos internacionais, nós vamos ter a ONU, né? Essa ONU nem sempre ela existiu, tá bom? Ela já vai surgir aí no contexto de Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, né, como resultado, entre aspas, final da Primeira Guerra Mundial, houve a criação da Liga das Nações, né? Que tinham as mesmas funcionalidades da ONU. Os países faziam parte, dentre eles, a União Soviética. Só que quando foi na década de 30, né, a Liga das Nações não conseguia mais conter a onda de violência que viria a culminar, né, na Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações acabou que perdeu boa parte da sua funcionalidade. Uma outra coisa que aconteceu, no ano de 1939, a União Soviética declarou guerra à Finlândia, né? Houve um conflito entre a União Soviética e a Finlândia, que não ia de acordo com o estabelecido na Liga das Nações. E a União Soviética acabou sendo expulsa da Liga das Nações, mas era importante que a União Soviética estivesse ligada a organismos internacionais e acabou que a Liga das Nações não teve mais funcionalidade, tá bom? E aí, no contexto de Segunda Guerra Mundial, começou-se a pensar na ONU e nas suas diretrizes, tá? No ano de 1945, a ONU já começou a atuar, vamos pensar aí que é final de Segunda Guerra Mundial, tá? No ano de 1955, Estados Unidos e União Soviética estabeleceram um acordo de não limitar mais o ingresso de novos países membros na organização, tá? Então, qualquer país que tivesse interesse em participar e que seguisse as diretrizes da ONU poderiam sim participar. Então, países que haviam sido descolonizados recentemente da Ásia, da África, passaram a fazer parte da ONU, tá bom? Isso aí favorece a participação de países que até então não tinham espaço no cenário mundial, tá? Não eram países tão ricos e começaram a ter poder de voto nas decisões da Organização das Nações Unidas. Esse é um passo muito importante na história da ONU, tá certo? E aí, até então, pessoal, a ideia da ONU era conter, né, o avanço de guerra, solucionar conflitos, né?
ficava nessa disputa de socialismo versus capitalismo, e ali a ONU ia apaziguando esses conflitos de Guerra Fria, né? Tinha essas funções. Só que com a entrada desses países que não eram assim tão ricos, considerados também países de terceiro mundo, vamos lembrar aí que nessa época, primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, terceiro mundo, países que não se declaravam nem apoio ao socialismo, nem ao capitalismo, ficavam aí colocados no terceiro mundo, tá bom? As novas metas para esses países: acelerar o desenvolvimento de nações pobres, tá bom? Então, até aqui, né, tava tudo ok e concordaram que iam acelerar o desenvolvimento dessas nações. Só que lembra que na aula passada a gente falou sobre o neoliberalismo? Então, ele estava numa crescente nessa época. Se o Estado tem pouca intervenção, o livre comércio fica estabelecido, né? Vamos supor, tu tem um país, o Estado mora no país, o Estado tem pouca intervenção, né? Mínima intervenção do Estado, vamos lembrar que a gente conversou na última aula, né? E aí, isso aí desfavorece nações que são mais pobres, tá? Menos favorecidas. Por quê? Como é que uma nação, né, que não tem tanto dinheiro para entrar no mercado, para concorrer no mercado, vai concorrer com países que têm o livre comércio estabelecido? Seria muito complicado, né? Isso aí vai causar também, não só entre países, tá? O enfraquecimento de países mais pobres, vai causar dentro do próprio país o enfraquecimento de pequenas e médias empresas também, tá? O livre comércio. Pessoal, então essas foram algumas características da ONU, tá bom? Só que a ONU nem sempre conseguiu cumprir, né, a meta de evitar conflitos. Algumas guerras, algumas disputas surgiram aqui mesmo com a existência da ONU, né? A ONU não conseguiu impedir numerosos conflitos no mundo ao longo de décadas de existência. Entre eles, esses aqui, ó, guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que a gente sabe que até hoje eles tem um certo conflito velado, né? A invasão do Vietnã pelos Estados Unidos e por aí vai, né? Muitas vezes esses conflitos têm a presença do exército dos Estados Unidos, que vai contra a ONU, né? Então, a gente se formos nos aprofundar, né? Se nos aprofundarmos na história da ONU, nos conflitos que ocorreram, em tudo que vem acontecendo, a gente vai ver que existem algumas divergências entre os países que fazem parte da ONU, tá bom? Bora aqui. Organização Mundial do Comércio, OMC. O organismo é responsável por fiscalizar e incentivar a liberalização do comércio em âmbito global, tá bom? Então, com a globalização, claro que o comércio cresceu, se ampliou, né? O mundo consegue fazer conexões muito maiores, né? E a função da OMC é justamente organizar esse comércio, tá? A OMC surgiu recentemente, no ano de 1995, então é muito recente, tá? Ó, tem a função de coordenar e administrar acordos de comércio entre as nações, tá? Ela conta com 164 países membros, então todo acordo comercial que venha acontecer entre esses países membros ou entre esses países que fazem parte e outros países que não fazem, tem que estar de acordo com o que é determinado pela Organização Mundial do Comércio, tá? Então, existem regras a serem seguidas, certo? Integrada por 164 países, a OMC monitora políticas comerciais e soluciona possíveis disputas entre os membros, tá? Pessoal, vamos pensar. Alguns países adotam políticas protecionistas. Você já deve ter estudado isso aí, história, né? Que é aquela em que você cria métodos para que seu país seja protegido economicamente, como, por exemplo, fechar a exportação, bloquear a exportação de algum tipo de produto para que você
seja obrigada a vender o seu produto no seu país, tá certo? Ou proibir a importação também de certos produtos para você ser obrigado a comprar aquilo dentro do seu país, né? Ou oferecimento de subsídios para empresas nacionais. Então, tudo isso aí são políticas protecionistas que vão favorecer o desenvolvimento da indústria ou então da agricultura no seu país de origem, tá? Os Estados Unidos é conhecido por ser bastante protecionista no que diz respeito à sua agricultura, tá? Então ele oferece e sempre ofereceu muito subsídio para produtores locais, tá bom? Então, integrada por 164 países e quem monitora é a OMC, essas relações comerciais, tá bom? Mas se eu faço parte da OMC, pessoal, a gente não vai entrar tão profundamente nesses detalhes, mas a OMC ela busca relativizar aí esse oferecimento, esse oferecimento de proteção ao seu país, né? Medidas protecionistas, tá? Porque isso pode causar danos principalmente a países mais pobres. Se, por exemplo, o Brasil exporta sempre um produto para um país X, né? E esse país X, que faz parte da OMC, bloqueia a entrada de importações, isso prejudica o Brasil, tá? Então, quem faz parte da OMC tem que seguir certas regras, tá bom? Nem sempre, por mais, mas é para proteger seu próprio país, mas não é assim que funciona, tá? Porque é meio que pensando num bem geral, num bem comunitário e não só no bem do seu país. Claro que ela visa o lucro, né? Cada país visa seu lucro, senão não faria parte da OMC, né? Mas também tem que pensar no bem comum, tá bom? A organização age como um Tribunal Internacional do Comércio, tendo o poder de impor penalidades tarifárias aos países considerados infratores. Recentemente, já faz um tempinho já, né? O Brasil ganhou uma causa, porque é muito organizado, tá? Tem que ser aberto um processo, tem que se contratar advogados, então é uma coisa muito organizada. Ganhou uma causa contra os Estados Unidos num processo aí que é relacionado ao algodão. Mas aí isso aqui fica assunto para uma outra aula, tá bom? Então, é sujeito a penalidades tarifárias, né? A pagar algo para aquele país que foi prejudicado, tá bom? Organização Mundial do Comércio, OMC. OMC é protecionismo, que a gente já viu agora, né? O que é esse protecionismo dos países versus o livre comércio, que é aquele em que você pode comprar, vender e aí tá livre dentro da OMC. Mas isso é algo que é debatido, tá? Ainda hoje se debate muito que regras que devem ser seguidas, até que ponto o livre comércio ele vai agir, tá? A princípio se pensava que os países que seriam mais beneficiados com o livre comércio seriam esses países mais desenvolvidos, que teriam mais poder de compra e de venda também, né? Teriam mais produtos para serem vendidos, teriam mais o que ofertar. Mas nos últimos anos, os países ricos perceberam que a nação de fato beneficiada pela abertura da economia foi a China. Então, a China tem crescido muito no cenário econômico mundial, vocês estão sempre vendo aí na televisão, né? Sempre tem algum relato do quanto a China cresceu nos últimos anos e vem se tornando uma potência mundial, disputando diretamente com os Estados Unidos, né? O domínio do mercado. Associando a mão de obra barata e o câmbio equilibrado, o país obteve substancial crescimento de sua economia nos últimos anos. Uma mão de obra que é extremamente barata, aplicada, né? E tem grande quantidade também, tá certo? Tem muita mão de obra sendo ofertada. Como resultado, não só a China, como também outras nações de renda média tornaram-se fortes concorrentes dos países ricos na produção de manufaturados. Então, não só a China, como outros países também emergiram diante do livre comércio, mas a China foi a que foi mais beneficiada, né? O desafio de retomar e conduzir as negociações da rodada Doha está nas mãos do diplomata brasileiro Roberto de Carvalho Azevedo, eleito diretor-geral da OMC.
Então, essa rodada 12, existiram várias discussões desde 1995, quando a OMC foi criada. Essa rodada Doha, ela vem para discutir a abertura de mercados agrícolas e mercados industriais no mundo, né? Então, esse livre comércio, quando se trata de agricultura e de indústria, só que ele anda e para, né? Essas discussões quanto a isso, quanto à abertura desses mercados de agricultura e indústria, eles não conseguiram se desenrolar ainda. Quem é responsável, ó, é esse carinha aqui, né? É um brasileiro. Isso aqui mostra o poder do Brasil no cenário mundial, tá? Ter esse homem aqui que é um diplomata, né? Mas não significa que o Brasil está no. Não significa assim, o Brasil está no topo, mas o Brasil é importante no cenário do comércio mundial, tá bom? Então, esse livre comércio, ele aumenta o fluxo de mercado, de comércio entre os países membros. Esse protecionismo aqui, ele fecha mais o país, né? Ele isola o país. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam, né, quando a gente trata de OMC. Considerado grande especialista em negociações comerciais, né, ele é o primeiro latino-americano a chefiar a organização para um mandato completo de 4 anos, de 2013 a 2017. E aí ele foi reeleito em 2017. O mandato tem 4 anos. Então, o cara é muito bom no que faz, né? Dentre as estruturas internacionais que surgiram ao longo dos anos, nós vamos ter o G8, G20, BRICS também, tá bom? Então, G8, as 8 superpotências mundiais, que até 1998 eram 7 superpotências. Em 1998, a Rússia se uniu ao grupo, né? Então, são eles: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Itália, Canadá e Rússia. Em 2014, a Rússia foi afastada por ter tomado uma região que pertencia à Ucrânia, a área da Crimeia. E aí não foi com o apoio dos outros países, né, do G8, e a Rússia acabou sendo afastada, tá certo? O G8 não é um organismo internacional dotado de regras, de chefia permanente ou de uma estrutura formal, tá bom? Apesar disso, tem grande poder político e econômico, exercendo significativa influência sobre essas organizações e moldando a ordem internacional. O que eles decidem, né, não é só para o bem dos 8 países que fazem parte, tá? Eles discutem, quando eles se unem, discutem um bem comum para outros países também que não fazem parte do G8, tá certo? Só que alguns estudiosos dizem que esse bem comum que eles falam, que discutem, esse bem comum é questionável. Por quê? Por exemplo, quando é para assinar algum tratado de diminuição da emissão de gases poluentes, por exemplo, questões ambientais, muitos desses países não entram em acordo e não querem assinar. Por quê? Eles são os maiores emissores de gases poluentes, porque são os países que são mais industrializados, né? Então, não faz sentido para quem visa o crescimento assinar esse tipo de acordo, né? Desenvolvimento sustentável até então não está nos planos deles, não, tá bom? Discute temas como a abertura de mercados, os efeitos da globalização, problemas ambientais e a concessão de suporte financeiro. As reuniões, pessoal, elas vão ocorrendo em esquema de rodízio, né? Cada vez que essas reuniões ocorrem, elas ocorrem em um país diferente dentre esses que fazem parte do G8. E cada vez que essa reunião ocorre em um país, quem vai orientar, quem vai presidir a reunião é o chefe de Estado daquele país, tá certo? O outro grupo aqui que a gente vai citar é o G20. A gente pode pensar, G20, G8 fazem parte de 8 países, G20, 20. Não, não é assim não, tá? Do G20 fazem parte de 19 países, dentre eles, tá bem aqui na pontinha da bandeira, o Brasil, tá certo? São 19 países mais a União Europeia que funciona como membro observador, tá bom? O G20 é considerado mais representativo e legítimo por contar com a participação também de países em desenvolvimento.
e não apenas dos desenvolvidos. Então, aqui no G20, quando ocorrem as reuniões, são discutidos interesses mais ligados a esses países também em desenvolvimento, não só de superpotências, como é o caso do G8, né? É possível que aqui eles consigam discutir coisas que são mais voltadas para esse grupo que está se desenvolvendo, tá bom? Seus objetivos são coordenação de políticas entre seus membros, alcançar a estabilidade econômica mundial, regulamentação financeira direcionada à prevenção de futuras crises e minimização dos riscos para países do grupo. Então, os países que fazem parte do G20 têm uma política que tenta se proteger, né? Tenta minimizar riscos de crises, buscam estabilidade econômica, financeira. Então, tudo isso aí é discutido no G20. E esse BRICS aqui? Ao contrário do Mercosul da União Europeia, o BRICS não pode ser reconhecido como um bloco econômico, tá bom? Oficial, pois não possui estatuto ou registro formal e nem tem um chefe que comande aqui a BRICS, tá certo? O BRICS funciona apenas como um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. Quem são? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Essas iniciais vão representar cada país, tá bom? Esses países têm em comum o fato deles estarem se desenvolvendo, são países que possuem um grande território, são países que têm muitos recursos naturais, então por isso que agruparam eles no mesmo conjunto, tá certo? A BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Movimentos sociais e ONGs. ONGs são consideradas organizações não governamentais, tá? Um conjunto de atividades espontâneas, não governamentais e não lucrativas. Então, elas não visam lucro, de interesse público, realizadas em benefício geral da sociedade. Então, tu vai ter o primeiro setor lá em sociologia, que vocês vão ver no próximo ano. Primeiro setor, que tem relação com o governo, segundo setor, instituições privadas, e a ONG é considerado o terceiro setor, porque ela é de interesse público, mas ela parte do privado, porém não tem fins lucrativos, tá bom? Desenvolve-se independentemente dos demais setores, então ela não vai ocorrer ligada ao primeiro ou segundo setor. Insere-se no que se denomina terceiro setor, tá bom? Dentre os movimentos sociais, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos na televisão, sobre a Primavera Árabe, né? Manifestações no Egito em 2013. O tunisiano Mohamed Bouazizi, em 2010, pessoal, ele ateu fogo no próprio corpo como protesto ao que estava acontecendo, as condições de vida no seu país. A partir desse protesto de Mohamed, tá, começaram a surgir outros protestos, tomando a atitude dele como um marco inicial, tá? Ele se tornou um símbolo. E aí, começaram a ocorrer um conjunto de manifestações no Oriente Médio que ficou conhecido como Primavera Árabe. Todo mundo buscando melhores condições de vida, brigando pelo que estava acontecendo no seu país, tá bom? Naquele momento. Os movimentos sociais, eles vão se difundir cada vez mais atualmente por conta da internet. Então, se eu começo a produzir algo aqui, né? Se eu começo a difundir um movimento e eu quero alcançar um grande público, eu busco a internet, né? E aí, com isso, eu consigo sim alcançar um grande grupo. Foi assim com a Primavera Árabe, tá certo? E sobre as ONGs, elas podem ser divididas nessas categorias, tá? Caritativas, que são aquelas que são voltadas para o bem-estar, né, para a assistência de crianças e adolescentes. Ambientais, que são aquelas que vão buscar melhorias para o meio ambiente.
e cidadãs ou humanitárias, tá bom? Que são aquelas que buscam melhorias no direito à cidadania e elas correm atrás de políticas públicas voltadas para esse público, né? Tá certo? Então, vamos lá. Para hoje, pessoal, eu quero que vocês respondam a atividade completa do capítulo 4 e vocês me enviem as fotos dessa atividade respondida no dia 28. No dia 28, fiquem bem atentos, tá? De 8 até as 18 horas, para o meu e-mail, tá? ravenafeitosaepp@gmail.com. Agora, pessoal, a gente vai se encontrar online lá no portal. Eu quero que vocês loguem no portal que eu vou estar lá esperando vocês, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau.